É legal vermos que o Godzilla vem tendo bons filmes. Recentemente tivemos Shin Godzilla, e os filmes americanos, alguns até que foram legais, mas esses filmes conseguiram tornar o Rei dos Monstros em algo popular mais uma vez. E agora, para a alegria geral da nação, tivemos Godzilla Minus One. Filme esse do qual as pessoas têm pirado, falando que é o melhor filme do personagem já feito e talvez um dos melhores filmes do ano. Bom, e o que eu, um nerd velho, que acompanha os filmes do Godzilla desde quando era criança, que curiosamente eu vi os filmes japoneses antigos com meu pai, e por algum motivo a gente se divertia bastante assistindo esses filmes antigos numa televisão velha que a gente tinha na sala. Então, eu tenho um certo apego com o personagem e com os filmes da série, até mesmo os mais ruins. E o que eu achei desse novo filme? Bom, eu acho que estão todos certos. Esse filme realmente foi incrível. Uma das grandes experiências que eu tive no cinema, e eu realmente acho esse foi o melhor filme da franquia Godzilla. Talvez até de longe. O primeiro filme do Godzilla, o clássico, ele é um ótimo filme. Inclusive eu gostei de King Kong vs Godzilla, gostei dos dois inclusive. Mas esse filme ele realmente está em um outro nível. Então eu estou de acordo com a opinião da maioria. Mas existe um elemento em específico do qual eu discordo daquilo que as pessoas falam sobre esse filme. E isso seria a interpretação daquilo o que o Godzilla significa nesse filme em si. Ah, mas como assim, cara? Ele significa um monstro gigante? Não, sim, mas estamos falando de uma forma um pouco mais profunda. Qual é o símbolo que esse monstro representa? Assim como no primeiro filme do Godzilla ele representava o medo pela bomba atômica, e algumas pessoas têm feito diferentes análises de qual é o real significado por trás do monstro. E quais são algumas dessas análises? Eu vi pessoas dizendo que o Godzilla nesse filme representa a força da natureza, e o quanto as pessoas são pequenas e inferiores mediante a isso. Eu também vi vídeos onde pessoas disseram que o Godzilla é basicamente uma encarnação do mal, o verdadeiro mal encarnado. E eu vi vídeos onde disseram que ele mais uma vez representa o medo da bomba nuclear e da destruição que ela representa. E não, eu não estou querendo combater briga com ninguém, eu não estou dizendo que nenhuma dessas análises estão erradas. Obras artísticas invocam percepções e sentimentos diferentes nas pessoas. O que eu estou dizendo é que eu, um nerd velho brasileiro, tive uma interpretação diferente do que o Rei dos Monstros representa aqui. Eu não o vi como força da natureza, mal encarnado e nem mesmo a bomba atômica. Eu vi como algo completamente diferente. Eu vi o Godzilla como um símbolo para o remorso, uma consequência e uma encarnação da dor gerada pelos nossos próprios erros. E já deixando bem claro aqui para todo mundo, esse vídeo vai ter spoilers, entendido? Eu vou dar spoiler do filme inteiro aqui. Então se você não viu o filme do Godzilla, assim como o nosso pobre editor, que vai ter que editar esse vídeo, então vai tomar uns spoilers aqui, sinto muito, cara. Então se inscreve aí no canal para dar uma moral pro cara, o cara vai tomar uns spoilers aqui. Se você não viu o filme ainda e não quer tomar os spoilers, vou assistir ele, depois vocês voltam, a gente conversa aqui. Começando então a análise, para entendermos por que eu vi as coisas dessa forma, vamos ter que voltar para o começo do filme, logo para as primeiras cenas. Quando Godzilla Minus One começa, somos apresentados para o protagonista do filme, Koichi Shikishima, interpretado por Ryunosuke Kamiki, um soldado japonês que estava lutando no final da Segunda Guerra Mundial. Mais especificamente, ele era um piloto kamikaze. Eu acho que quem está assistindo aqui esse vídeo está ciente do que é um piloto kamikaze, certo? São aqueles pilotos de avião japoneses que se explodiam com os aviões. Mas, ao invés de Koichi cumprir com essa missão,
ele inventa uma falha mecânica em seu avião para fugir desse trabalho e assim não precisar entregar a sua vida. E o que é dito para ele logo em seguida é: não foi detectada nenhuma falha no avião. E como vemos o personagem principal depois, com medo, assustado e também envergonhado. E o que acontece pouco depois, ao cair da noite naquela ilha? Temos a primeira aparição do Godzilla. Mas ele não surge como conhecemos. Ele está muito menor e muito mais fraco. E isso é intencional. Não apenas para que os personagens possam sobreviver ao encontro, mas o monstro está deixado dessa forma porque o monstro do remorso do protagonista, por ter fugido de seu dever, e o monstro do Japão, devido ao fato do país ainda não ter reconhecido as consequências de seus erros cometidos durante a guerra, fazendo assim com que esse monstro também fosse pequeno. E porque ele deixar claro para vocês aqui, o Godzilla, nesse filme, eu vejo ele como um remorso do país, do Japão, e de algumas figuras envolvidas na trama do filme, principalmente a de Koichi. E o filme vai retratar dois caminhos: os erros do país, Japão, e os erros do protagonista. E como o próprio conhecimento por esses erros ainda está em seus primeiros estágios, esse monstro, essa dor, esse remorso pelos seus erros ainda surge encarnado na figura do monstro como algo ainda pequeno entre aspas, né? Pequeno comparado com o que ele vai ficar, mas ainda algo menor. Mas o que acontece durante a aparição do Godzilla na ilha? Não sei. Koichi tem a chance de cumprir com um novo dever, e o dever era o de matar esse monstro. Mas na hora H ele treme, fica com medo e falha mais uma vez, causando a morte de inúmeros de seus companheiros. Mas, tendo ele sobrevivido a isso, e o capitão daquela unidade também ter sobrevivido, ambos os personagens retornam para casa após a guerra, com o capitão não tendo perdoado o protagonista e jogando nele uma carta que continha as fotos dos soldados que morreram e poderiam estar vivos se não fosse pela covardia de Koichi. Passado isso, os personagens voltam para o Japão e encontram o país completamente destruído. E nisso nós já temos dois símbolos. Koichi havia falhado com dois de seus deveres: se sacrificar com o avião pelo seu país e proteger os seus aliados na ilha contra o monstro. A consequência de suas falhas estão ali em tela. Primeiro, foi a perca dos soldados devido ao seu medo, e a destruição de seu país, por não ter cumprido com o seu dever, devido mais uma vez ao seu medo. Você tem os dois símbolos de destruição, que são uma consequência de sua própria inanição. E mediante a esse estrago que está o país, somos apresentados uma garota chamada Noriko, que carregava consigo um bebê, ambos vítimas da destruição do país. Os três personagens eventualmente formam laços e começam a morar juntos. Mas algo é estranho. Koichi não consegue se relacionar com a garota de forma alguma. O país foi reconstruído. Ele basicamente tem uma bela família em casa. Mas ainda assim o protagonista fica sempre sozinho e sempre se martirizando. Isso ocorre pelo fato de Koichi não se achar digno de ser feliz. E não se acha digno de estar junto de Noriko devido aos erros que cometeu. Ele carrega consigo o remorso de seus atos e não consegue encontrar em si mesmo o perdão. Pois nas palavras do próprio Koichi, ele diz: "A minha guerra ainda não terminou." O filme nos mostra que não importa para onde você vai ou onde você está, Koichi no momento havia deixado aquela ilha para trás, ele havia deixado a guerra para trás, ele vivia em um belo lugar onde não havia mais vestígios da destruição de seu país. Mas o remorso estava junto com ele, e o encontraria onde quer que estivesse. E então ele o encontra, sob a forma de um monstro.
Agora, um monstro muito maior. E agora temos mais uma vez a nova aparição de Godzilla. Dessa vez, o monstro surge gigantesco, poderoso, quase imparável. E isso acontece porque houve tempo suficiente para que o remorso e a compreensão dos seus próprios erros crescesse e se desenvolvesse. E isso é representado sob a figura do monstro. Agora vale destacar mais uma vez: o filme retrata dois elementos que cometeram erro e estão pagando o preço por isso. Koichi, por não ter cumprido com o seu dever 2 vezes, e o Japão, pois, como é dito no próprio filme, o país tem tratado a vida humana de forma muito leviana, como se a vida das pessoas não houvesse valor nenhum. E por esses erros não terem sido compensados, o monstro surge, sempre onde está Koichi e sempre destruindo o Japão no processo, fazendo com que o país pague pelos seus erros e ao mesmo tempo servindo como um símbolo da antiga destruição japonesa, da qual Koichi foi culpado e se sentiu culpado por não ter dado a sua vida como piloto. A forma como esse remorso é trabalhado mostra que essa dor de Koichi não é algo que prejudica apenas o protagonista em si, mas é algo que acaba prejudicando aqueles ao seu redor. Repare que o monstro surge atrás de 2 personagens, Koichi e a pessoa que ele mais ama, Noriko. Algo que eventualmente veio a custar a vida dela. É como se algo nos dissesse que esse remorso e essas questões não resolvidas do passado acabaram por fazê-lo perder a pessoa que mais ama. Tipo, ele não é digno mesmo de estar com essa pessoa e agora estão separados para sempre. E disso, agora o filme nos leva à busca pela solução dessa questão. Koichi continua perdendo todos aqueles que ama, e o país perderia tudo o que reconstruiu, a menos que encarassem e enfrentassem esse problema de frente. E disso temos 2 estratégias: a estratégia montada pelo Japão e a estratégia montada por Koichi. A estratégia montada pelos japoneses é um plano bem mirabolante, para dizer no mínimo, mas ele tem uma característica importante: ele não lida com os problemas do país. Ele se esquiva e não confronta os erros que o país havia cometido. Eu realmente acredito que o plano ser mirabolante serve quase como aquelas desculpas esfarrapadas malucas que a gente cria para não encarar a responsabilidade de nossos próprios atos. E por não encarar os seus atos de frente, essa estratégia fracassa quando colocada em prática contra o Godzilla. Monstro esse que representa esses erros. E essa solução aplicada não é uma verdadeira solução. Ela é apenas mais uma fuga, mais um desvio daquele verdadeiro problema. E vale destacar qual era esse problema: a vida sendo tratada de forma leviana. E qual é o símbolo desse tratamento de forma leviana da vida humana? Os pilotos kamikaze. E essa ideia de mais uma vez fugir dos problemas ao invés de confrontá-los só mostra que os erros estão mais uma vez se repetindo. Mas disso temos a segunda estratégia, a estratégia de Koichi, que era se sacrificar com o avião kamikaze, feito pelo capitão que o havia condenado na ilha. Mas mais uma vez nós temos um problema aqui, pois o filme bate na tecla constantemente da importância da vida e de não tratarmos a vida como algo relevante. E Koichi, aparentemente, estava seguindo o mesmo erro de seu país, assim como o capitão, que era movido por um remorso do qual nunca havia superado. E esse remorso era consequência de um ódio terrível por Koichi, por ter deixado os seus companheiros morrerem na ilha. Então, essa estratégia é colocada em prática. Mas aí temos uma surpresa. Na hora H, quando o avião está prestes a se chocar com o monstro,
Koichi ejeta, escapando no último momento e salvando a sua vida. E isso é simbólico de inúmeras formas. Primeiramente, pois temos aqui a mensagem no filme, a importância da vida. O Japão se autocondena nesse filme inúmeras vezes, e tem como símbolo de seu remorso as vidas sacrificadas com o piloto kamikaze. No momento em que o avião apresenta esse piloto ejetável e salva a vida de seu soldado, foi a forma que o filme mostra ao telespectador, ao espectador, seja lá como você estiver vendo ele, que o Japão agora reconhece o valor da vida humana. Agora, o segundo elemento importante, quem foi que fez esse piloto ejetável? O capitão da ilha. Koichi estava totalmente disposto a se sacrificar, mas aquele que possuía remorso e raiva pelo protagonista sugere por vontade própria e surge com a tecnologia que salvaria sua vida e pede a ele: não morra. Isso surge para mostrar que o personagem o perdoou e também agora percebe que existe um valor por trás da vida humana. E agora temos o terceiro elemento, Koichi, que era o personagem que procurava durante todo o filme por esse perdão, e ele o recebe agora. Toda a sua busca é concretizada nesse momento. Ele cumpriu com o seu dever, com os seus amigos, e agora iria seguir em frente com a missão. E reparem que o personagem durante todo o filme se colocava em missões que facilmente poderiam matá-lo. Ele busca por minas em um navio velho. Ele foi de encontro ao Godzilla e agora estava disposto a morrer com seu avião. Mas agora que ele recebeu o perdão que tanto buscou, ele consegue superar parte de seu remorso, que o faz aceitar essa proposta. Algo como se o filme nos dissesse: ele finalmente conseguiu ver o valor em sua própria vida. E agora que todos os personagens centrais do filme haviam encontrado uma forma de se perdoar e deixar aquela dor para trás e encarar os problemas de frente, o que acontece? A estratégia funciona. E o Godzilla é destruído. Pois o remorso que o próprio monstro representava havia sido superado. E agora, com a morte do monstro, a redenção de Koichi é completa. Ele recebe o perdão pelo representante daqueles soldados com quem falhou, e ele salva seu país, matando esse monstro com o seu avião que causava toda aquela destruição no Japão. Sentimento de falha que ele possuía por ter fracassado na sua missão original, quando ainda era um soldado. E ele o faz agora de uma forma diferente. Não da forma que seu país exigia, mas preservando a própria vida. E assim também conseguindo uma espécie de redenção para o próprio Japão. E o que o filme nos mostra logo a seguir? Não sei. A notícia de que Noriko havia sobrevivido. E o que significa essa cena? Bom, ela nos diz que agora que o personagem está livre de seus erros e de sua dor, ele pode finalmente ficar junto com aqueles que ama e ser finalmente feliz. Pois agora ele era digno de ter uma família que tanto quis e era capaz de fazer sua mulher realmente feliz, ao invés de trazer dor e desgraça para a mesma. Vocês se lembram da fala final desse filme? Aquela fala, ela não estava se referindo ao combate contra o monstro Godzilla, mas ela se referia ao próprio combate interno que o protagonista passava com o seu remorso, que era encarnado na forma do monstro. E para encerrar esse vídeo, eu deixo aqui a última fala do filme, que dá força a tudo isso que eu estou dizendo, a fala de Noriko para Koichi. A sua guerra chegou ao fim.